Olá, tudo bem? Nosso tema de hoje, nós vamos entrar num novo capítulo, razões e proporções. Primeiro, nós vamos falar sobre razões. E eu já dei uma explicação rápida para vocês durante a aula, que razão em matemática não é ter razão sobre alguma coisa, mas sim é uma comparação. E quando a gente fala em razão, a gente tem que logo lembrar que razão significa uma divisão. Então, em matemática, a razão é uma divisão, tá? Uma divisão entre duas grandezas. Como assim grandezas? Grandezas vem da palavra grande, né? E algo grande eu só posso dizer que se ele é grande se eu comparo com outro. Assim como eu só posso dizer que algo é pequeno se eu comparar com outra coisa que seja maior do que ela. Então, ser grande ou ser pequeno é muito relativo, depende da situação, certo? Agora, o que é grandeza? Grandeza é tudo o que pode ser medido. Isso aqui, ó, é mega importante saber. O que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido. E medido, nós usamos medidas como, por exemplo, de comprimento, que nós conhecemos, as mais conhecidas são quilômetro, metro, centímetro, milímetro, hectômetro, decâmetro. Lembram dessas medidas de comprimento? Temos também as medidas de massa. O que seria medidas de massa? Que não é o macarrão, é a medida de peso, quilograma, grama, hectograma, decagrama, certo? Então, toneladas, né, são peso. Medidas de capacidade. Capacidade é o que é capaz de conter dentro. Ela precisa estar dentro de alguma coisa. Por quê? Porque as medidas de capacidade são as medidas líquidas. Então a gente precisa de litro, mililitro, decilitro, centilitro, ok? Quilolitro. Então, medidas de capacidade. Outra coisa que eu posso medir, temperatura. Temperatura pode desde ser a temperatura ambiente, como pode ser a temperatura corporal, por exemplo, certo? Então, ou temperatura de um forno, certo? Ou de um freezer. Então, temperatura que a gente utiliza graus. Valores. Pode ser valor de dinheiro, pode ser valor de números, qualquer valor que eu queira comparar. Medidas de tempo, por exemplo, dias, meses, anos, semanas, trimestre, bimestre, década, século. Então, tudo aquilo que eu posso medir é chamado de grandeza. Então, o que é razão? É a divisão entre duas grandezas. E como que a gente faz isso? Sempre a gente vai fazer isso fazendo uma comparação. Eu vou dar um exemplo aqui para que vocês compreendam melhor. Palitos premiados. Então veja bem a história. Se um fabricante de picolés coloca 5 palitos premiados em cada grupo de 100 picolés, qual é a razão dos palitos premiados em relação ao total de palitos? Perguntou qual é a razão dos palitos premiados em relação ao total de palitos. Gente, aqui uma coisa mega importante. Razão tem que ser na ordem dada. Então aqui falou primeiro razão dos palitos premiados. Então eu tenho que entender que tem que ser os premiados em relação ao total de palitos. E como é uma divisão, nós sabemos que divisão nós podemos representar em forma de fração. Só que aqui a gente não vai ler a razão como fração. Então a gente vai pôr sobre o total de palitos, ok? Quantos são premiados? 5 palitos premiados a cada 100 palitos, a cada grupo de 100. De 100 palitos, na verdade, 100 picolés, né? Porque só o palito não é picolé, certo? Então, 5 premiados a cada grupo de 100. Mas, vejam, eu posso simplificar os 5 e o 100.
Então, nós vamos simplificar por 5. 5 dividido por 5 é 1. E 100 dividido por 5, 10 dividido por 5 é 2, então 100 dividido por 5 é 20. E olhem que interessante. Se fosse fração, eu leria 1/20 ou 1/20. Mas não é fração, é razão. Razão, a gente lê 1 está para 20. Essa é a leitura. E isso significa que a cada grupo de 20, 1 é premiado. Porque se a cada grupo de 100, 5 são premiados, proporcionalmente, nós podemos dizer que a cada grupo de 20, 1 é premiado. Então, podemos dizer que a cada grupo de 20 picolés, 1 deles estão premiados, certo? Um deles vai estar, 1 dos 20 vai estar premiado. Isso se nós considerarmos proporcionalmente, porque não obrigatoriamente, né, gente? Então, vamos lá. Vou dar outros exemplos para vocês compreenderem melhor a razão. Então, aqui, nós temos, por exemplo, aqui, compras no mercado. Eu coloquei o supermercado A e o supermercado B, a mesma consumidora, o mesmo café. No supermercado A, o café custa R$10 e no supermercado B, o café custa R$5. Vocês já até calcularam aí o que está acontecendo, né? Muita diferença de preço. Mas o que me interessa é que vocês saibam representar isso em forma de razão. Então vamos ver. Comparando os mercados A com B. Então tem que ser na ordem dada. A está para B. Lembra da leitura? A está para B. Quem é A? A é R$10, né? Mas põe só 10. E B é R$5. O traço é uma divisão, porque razão é uma divisão. Isso aqui dá uma divisão exata. 10 dividido por 5 é igual a 2, certo? E 2 é o quê? É dobro. Vocês concordam que no A em relação ao B a gente está pagando o dobro? Sim. Nós podemos dizer que a cada 2 no supermercado B nós conseguimos comprar apenas 1 no supermercado A, certo? Ou seja, no supermercado A é o dobro. Vamos ver agora se isso acontece com o B. Fazendo o contrário. B em relação a A, estou calculando. Então, B é R$5. E no A é 10. Não dá para dividir exatamente, mas dá para simplificar por 5. Quanto é 5 dividido por 5? 1. E 10 dividido por 5? 2. E o que eu obtive aqui? Não foi meio? Um meio é a metade. E isso, matematicamente falando, é ou não é uma verdade? O B em relação ao A, a gente paga metade. Então, realmente, isso está correto. Ok? Então, nós comparamos e mostramos matematicamente através das razões. E lemos 10 está para 5, 5 está para 10. Certo? Vamos ver um outro exemplo. Consumo de combustível. Agora, eu peguei um outro exemplo onde eu coloquei Gustavo, Luiz e Caio. Tudo bem, meninos? Saíram de férias com a família, partindo de Jundiaí ao Rio de Janeiro, que fica a uma distância de aproximadamente 480 quilômetros. Eu coloquei aproximadamente para facilitar os nossos cálculos, ok? Então vamos ver. O carro do Gustavo é a álcool e ele gastou 60 litros de combustível. O carro do Luiz é a gasolina e ele gastou 50 litros de combustível. O carro do Caio é a diesel e ele gastou 48 litros de combustível. Ao comparar, podemos perceber que houve uma diferença de consumo de combustível entre os carros, concordam? 60, 50 e 48.
Vocês até já sabem quem gastou menos. Foi no caso, quem gastou menos aqui? O Caio, certo? Mas a pergunta que eu quero fazer é outra. A pergunta que eu quero é: quantos quilômetros por litro cada carro fez? Eu quero saber qual é o carro mais econômico, mas em quantidade de que ele consegue andar por 1 litro de gasolina. Quantos quilômetros ele consegue andar com 1 litro? Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos usar uma fórmula, que é a distância que nós vamos percorrer dividido pelo consumo, por quantos litros ele gastou, certo? Que seria, no caso, os litros. Aqui, nós sabemos que todos eles estão indo para o Rio de Janeiro. Ou seja, todos eles vão andar 480 km porque eles estão indo juntos, tá? Aproximadamente. Então, nós vamos agora colocar aqui como seria feito isso. Lembrando que a gente vai colocar distância dividido por litros, no caso. Por que por litros? Porque a distância está em quilômetros e os litros de gasolina que eles utilizaram. Porque daí eu vou dizer tantos quilômetros por litro, que seria o consumo que eles gastaram, certo? Vamos ver. Primeira coisa, eu vou trabalhar com cada um deles. Vamos ver Gustavo. Gustavo, a distância que ele percorreu, 480 quilômetros. Quanto que o Gustavo consumiu? 60 litros. Então, 60 litros. Se eu for fazer essa divisão, ela é exata. Eu corto zeros para facilitar o meu cálculo e vejo que 48 dividido por 6 é exatamente 8. Então, eu vou dizer que o Gustavo, ele fez 8. 8 o quê? Quilômetros por litro. Certo? Então, o carro do Gustavo anda 8 quilômetros por litro. Vamos ver agora o carro do Luiz. Luiz, ele fez a mesma quilometragem que o Gustavo, então 480 quilômetros. Só que o carro dele utilizou 50 litros de combustível. 50 litros. E agora nós podemos facilitar o cálculo também, cortando zeros. Só que 48 dividido por 5 não é uma divisão exata. Então, vai ter que calcular, gente. 48 dividido por 5, que vai dar 9. 5 vezes 9, 45. 8 menos 5 são 3. Então, quero continuar, vírgula. 30 dividido por 5, 6. 5 vezes 6, 30. Ok? Então, eu posso dizer que essa divisão deu 9,6. O quê? Quilômetros por litro. Quer dizer que com cada litro, o Luiz consegue andar 9,6 quilômetros. Um pouco mais do que o Gustavo, que andou 8, certo? E agora, vamos ver o que acontece com o carro do Caio, que é a diesel, que nós já sabemos que ele é o mais econômico, mas quanto que ele consumiu? Então, vamos ver aqui o Caio. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar a distância e dividir pelos litros. A distância para ele também é de 480 quilômetros, porque lembra que eles estão indo juntos. E quantos litros o Caio gastou? 48 litros. Ah, esse cálculo tá simples, né, gente? 480 dividido por 48, 48 por 48 é 1. Então, 10, né? 10 o quê? Quilômetros por litro. Então, o carro mais econômico aqui, nós já sabíamos que era o do Caio, mas quanto que ele faz, que ele consegue andar por litro? Quantos quilômetros ele consegue andar? Com 1 litro, ele consegue andar 10 quilômetros. O do Luiz, com 1 litro, consegue andar 9,6 quilômetros. E o do Gustavo, com 1 litro, consegue andar 8 quilômetros. Por isso que a gente tem que avaliar qual dos combustíveis, no caso, seria o mais econômico. O mais econômico foi o diesel, certo? Conseguiram compreender? Então, gente, razão é uma divisão e a gente faz uma comparação. E ao ler, a gente não lê em forma de fração. A gente lê, por exemplo, 480 está para 48. 480 está para 50. E 480 está para 60. Ok? Façam as atividades solicitadas, bons estudos e, se necessário, assistam novamente essa videoaula.
Beijos, até a próxima!